O ministro Dias Toffoli, do STF, admitiu pela primeira vez mandar as investigações relacionadas ao Banco Master para a primeira instância. Porém, segundo ele, isso vai depender do curso daquilo que a Polícia Federal vai levantar nessa fase do inquérito. A nota divulgada pelo gabinete do Toffoli nesta quinta-feira diz o seguinte: encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Fecha aspas. Vamos começar com você que está aqui ao meu lado. Meu caro Wilsinho, já estamos vendo aí um ensaio do recuo, a saída honrosa ao STF, que já vinha sendo discutida nos últimos dias, justamente descer para a primeira instância e falar, olha, eu trouxe para cá, mas não se conformou aquela situação de que deveria continuar aqui, e parece que vai se encaminhar por esse caminho. Só que já ficou toda a mancha, toda a confusão. Vai ser suficiente? A mancha, a confusão não é só dessa, né? Nós já estamos há alguns meses ou alguns anos com o Supremo Tribunal Federal com os holofotes em cima em questões, inclusive, políticas, né? Tem uma discussão se o Supremo está ocupando o espaço judiciário ou ele vem ocupando o espaço do Executivo, o espaço do Legislativo, que muitas vezes também a gente diz na política que não existe vácuo de poder. O Legislativo não legisla, alguém entra e coloca o pé e muitas vezes o próprio Supremo tem ocupado esse espaço porque também ele é provocado, né? A Câmara, principalmente a Câmara Federal, né? O Legislativo, muitas vezes um lado perde e provoca o Supremo, e o Supremo responde, né? O outro lado perde, provoca o Supremo. Vira essa judicialização da política. E no caso agora do Toffoli, porque a gente está vivendo um momento de muita informação, todo dia, que nem diz no palavreado popular, todo dia um flash, todo dia um flash, o Toffoli percebeu que o fórum adequado é a primeira instância, coisa que já vinha sido falado há algumas semanas, e de alguma forma é isso, tira os holofotes do Supremo, mas manda para a primeira instância, para investigação, para fazer o trâmite normal, e tira o foco dele, tira o foco do Alexandre de Moraes e principalmente tenta diminuir o desgaste do Supremo. Bruno, ele percebeu ou foi, digamos assim, convencido a perceber? Acho que fui convencido a perceber, tem essa sensação, mas o que a gente percebe, nós aqui fazendo a análise e trazendo um pouco de dados aí, né? Até eu gosto de me amparar teve uma pesquisa de um parceiro nosso, que o professor Felipe Nunes, da Quest, feita em dezembro, que aponta para um dado muito interessante, né? 44% da população brasileira considera ruim ou péssima a atuação do Supremo Tribunal Federal, mais alto que o do Executivo brasileiro, para a gente ter uma ideia disso, né? E há uma sensação no país cada vez mais latente e que coaduna principalmente com os grandes problemas do Brasil, como a segurança pública, de que nós não temos justiça no Brasil. É um país sem justiça. E quando você tem o principal órgão da justiça brasileira, né, o papado da justiça brasileira, involucrado de uma maneira absolutamente amarrada com um caso de corrupção, que é talvez um dos maiores escândalos da história da República, essa sensação ela só cresce e faz com que a percepção da população em relação ao Supremo, por mais que se tente fazer algum gesto para tentar se aliviar essa situação, não me parece que consiga de fato atingir as pessoas, a população. Então a sensação é muito ruim vamos dizer assim, desse elo entre o brasileiro e a justiça. E acho que um dos grandes temas que nós vamos ter na eleição presidencial vai ser um pouco de uma ideia de se discutir uma reforma do judiciário. Isso vai ser discutido por candidatos ao parlamento e isso vai ser discutido também até talvez por uma medida provisória de um próximo presidente da República. Ricardo? Essa possibilidade aberta agora pelo ministro Dias Toffoli, ela é uma subversão completa do princípio do tal foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Porque, Inácio, esse instituto, ele foi criado, ele existe como consequência de uma investigação, de um processo. Ou seja, se você tem alguém que tem, aos olhos da Constituição, a guarida deste foro privilegiado, isso é após uma investigação, após um processo, e não de forma antecipada. O que o Toffoli fez foi instituir o foro privilegiado por antecedência. Olha, investiguem tudo, e no final das investigações, tudo aqui sob os meus olhos, sob a minha vista, ao final disso tudo eu vou ver se isso vai para a primeira instância ou se isso tem que ficar aqui no Supremo. Chega a ser ridículo. Agora, o Toffoli, ele não é conhecido, historicamente, por decisões melhores do que essas. Aliás, o Toffoli é mais do que conhecido, inclusive, por esses enroscos com causas polêmicas e muitas dessas causas, de alguma forma, resvalando em questões comerciais, em empresas
com processos judiciais em trâmite no STF. Ele também é conhecido por decisões jurídicas tão frágeis, tão esdrúxulas, que às vezes ele mesmo tem que refazer, ele mesmo tem que reconsiderar uma decisão anterior. E aí, quando ele vem com uma saída, a saída é ainda mais patética, Inácio, porque é uma assunção dessa subversão do princípio do foro privilegiado que eu acabei de apontar. Agora, independentemente disso, a meu ver, e indo ao encontro do que o Bruno acabou de falar, porque ao ver da sociedade, sob a ótica da sociedade brasileira, o STF, que é uma casa que já se encontra com a credibilidade bastante abalada, a meu ver, Inácio, a mera permanência do ministro Dias Toffoli no STF, independentemente desse caso, e a mera permanência do ministro Alexandre de Moraes também no STF, por tudo que ocorreu nos últimos dias, nos últimos meses, porque, veja bem, a gente não está mais falando de questões jurídicas, a gente não está mais falando de embates ou pontos de vista divergentes a respeito de direito, ou do direito. Se o processo da trama golpista é legítimo, se não é, se aquele julgamento encontra respaldo na Constituição, não. Agora a gente está falando, aos olhos da população, de uma suspeição de ministros do STF. Suspeição relacionadas a contratos ou a relações comerciais que não são cabíveis dentro de uma mínima normalidade institucional. Então, independentemente do desfecho do caso Master, ou o STF, de alguma forma, tenta, e eu não sei como, recuperar essa credibilidade, esse prestígio, que hoje é praticamente nenhum, ou então, independentemente do caso que venha no futuro, a sociedade vai sempre olhar de forma enviesada.